Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e agora nós vamos dar início aí à nossa aula sobre a formação dos Estados Unidos da América. Vamos entrar um pouco aí nesse sonho americano, na independência, né? Vamos falar da formação das 13 colônias até, né, a formação de um Estado independente. Bom, pessoal, nem só de nobres europeus se formou os Estados Unidos, tá? Mais de 50% das pessoas que vieram da Europa para as colônias, né, na América e para os Estados Unidos não era diferente, eram chamados aí os degradados, né? São aquelas pessoas que de certa forma não estavam inseridas na sociedade, marginalizadas, né? Aqueles pessoas aventureiros que viviam de pequenos golpes, mulheres pobres que vieram com aquela missão de procriar aqui na América, os camponeses, né, que eram aqueles servos temporários que trabalhavam ali por jornada de trabalho. Então eles vieram aqui tentar a vida, né, porque a vida desgraçada europeia não estava tão, né, em alta assim, e a chance de prosperar nas colônias era maior. E vieram também, pessoal, esse povo que vieram, normalmente vieram com essas duas importantes religiões. Observe que as duas são religiões protestantes, tá? Os puritanos e os batistas são de origem calvinistas, o que muda é a região, a nomenclatura. Os presbiterianos e os anglicanos são a religião do Henrique VIII, a religião anglicana. Tá? Então a Inglaterra, como país protestante, trouxe, né, o protestantismo para os Estados Unidos, ao contrário da história do Brasil. Portugal, um país católico, trouxe o catolicismo aí para o Brasil. Bom, aqui, pessoal, nós temos o início, tá, da formação dele, que era compostos aí por esses 13 estados que estão aí marcados na cor vermelha. Tá? Então, por isso que ganhou esse nome aí de Estados Unidos da América. Tá? Então, olha só, não era só ingleses que formavam também o território americano. Tinha os franceses, tá? Que a gente vai ver aqui que teve algumas guerrinhas aí contra os colonos ingleses, holandeses, escoceses, irlandeses e alemães. Também formaram aí os Estados Unidos nesse momento, que deram início as 13 colônias da América do Norte. Então, o nome país dos Estados Unidos nada mais é do que a união desses 13 estados aí para formar o que são hoje os 50 estados, né, dos Estados Unidos da América. Bom, pessoal, eles eram divididos, né, por cores aí, como a gente está vendo. Né? Essas cores eram divididas aí por colônias. Existiam as colônias do norte, tá? Existiam aí as colônias do centro e existiam as colônias do sul. As colônias do norte estão marcadas aí nas cores rosa, tá? As colônias de amarelo são as do centro. E, pessoal, aqui tem um detalhe interessante. As colônias do norte, que são as rosas, e as colônias do centro, elas tinham mais ou menos a mesma estrutura política, econômica. O que difere mesmo aí são justamente essas colônias do sul. Tá? Então as colônias do norte são chamadas aí de Nova Inglaterra. Tá? Também temos as colônias do centro, que como eu falei para vocês, se assemelham bastante aí com as do norte em todos os conceitos estruturais, né? Políticos, econômicos, sociais. E o que difere aqui mesmo é o que está de verde, que são as colônias do sul. Galera, nós temos exemplo das colônias que nós vamos chamar aqui do centro-norte, tá? Que são as colônias aí do norte. Lá se dividia em pequenas propriedades, como a gente está vendo aí. O lado bom, pessoal, de se dividir em pequenas propriedades é porque mais gente vai ter acesso aí à terra. Tá? Então eles praticavam a policultura, ou seja, plantavam diversos tipos de cultura, né? Então não tinham uma única visando a exportação, lá se plantava de tudo, então logo se tinha de tudo. E também, pessoal, eles se dedicavam aí à produção de manufaturas. E, pessoal, uma coisa interessante aqui nas colônias do centro-norte, que era bem diferente das do
Sul é que o acesso à terra foi mais democratizado, tá? Aqui, por ser policultura, a igualdade social era até maior, pessoas tinham acesso à terra. E aí, logo, houve o maior desenvolvimento econômico aqui nessas colônias do norte. Bom, pessoal, as colônias, de modo geral, elas possuíam autonomia para produzir, para comercializar com outras nações aí pelo mundo afora, tá? Então, nesse contexto, nasce o comércio triangular. Se é triangular, galera, é porque ele tem três lados, né? Três pontos importantes. Então, o primeiro ponto, como a gente colocou um personagem conhecido do cinema aí mundial, né? Então ele é conhecido principalmente por tomar rum. Então a produção de rum era muito forte, era muito latente aqui nesse momento histórico. Então o primeiro passo, pessoal, era ir até as Antilhas para você conseguir o melaço que vem da cana de açúcar. É depois que você ferve aquele caldo, forma aquele melaço, né, aquela rapa. É isso que eles iam atrás para poder fazer o rum. Então, pessoal, o objetivo nesse primeiro passo era conseguir os melaços que ele conseguia lá nas Antilhas, que são aquelas pequenas ilhas na América Central, para poder transformar nessa bebida alcoólica chamada de rum, que tinha bastante saída, bastante venda tanto nos Estados Unidos, eles vendiam também na Europa e nas colônias, aí no restante das colônias. Bom, o segundo passo, pessoal, era o seguinte. Quando eles trocavam rum, trocavam tecido, trocavam armas por pessoas que eram escravizadas lá na África. Então eles partiam para a África lá com rum, com tecido, com armas e trocavam por pessoas escravizadas. E pessoal, essas pessoas escravizadas eles trocavam, né, por melaço. Tá fechando aí o triângulo. Então eles levavam esses escravos para as Antilhas para ser trocado por melaço. E do melaço eles levavam para os Estados Unidos para poder fazer o rum. E depois com o rum pronto, pessoal, com tecido e armas, eles partiam aí, ó, com a setinha vermelha para a África trocar por escravos. Aí ele partia com a outra setinha, ó, pegava o escravo, levava ali para as Antilhas e lá trocava por melaço. O melaço levava para os Estados Unidos e produzia rum. Ah, mas aí ele produzia rum e ficava só nessa. Pessoal, o que dava dinheiro nesse comércio aí é o rum. Que o rum era vendido, abastecia o mercado interno aqui, e aí o excedente é que eles levavam, tá? Então o rum girava bastante aí na economia. Por isso, então, triangular. Então, tecido, armas e melaço saíam dos Estados Unidos e iam para a África. Na África, pegavam-se pessoas escravizadas, levavam para as Antilhas. Lá nas Antilhas, trocava essas pessoas escravizadas por melaço. Pegava-se de posse desse melaço, levava lá para os Estados Unidos e fazia o rum. Isso aí era a base econômica da economia do norte, das colônias do norte dos Estados Unidos. Bom, pessoal, já as colônias do sul já eram bem diferentes, tá? Então lá já predominavam aí as grandes propriedades, então isso aqui já representa pra gente uma concentração de terras, muitas terras nas mãos de poucas pessoas, e essas propriedades eram escravocratas, né? Eles tinham uma mão de obra escrava como característica, enquanto que nas colônias do norte eram basicamente homens livres. E aqui, pessoal, eles se dedicavam ao plantation. O que é o plantation, pessoal? Vamos recordar um pouco lá das aulas de geografia. Plantation, pessoal, é quando você determina o seu terreno, a sua área, priorizando culturas para exportação. Então, se você está priorizando aqui, por exemplo, o tabaco é matéria-prima do cigarro. Então, se você está plantando tabaco, normalmente é com o intuito de produzir o cigarro. Mas esse cigarro, pessoal, não é para o seu consumo, não é para as pessoas que vivem ali, é para vender para outros mercados, tá? O algodão, normalmente se faz o tecido, você vai vender para outros mercados, para outros centros. Normalmente, pessoal, os maiores compradores da colônia do sul eram a colônia do norte e a Europa, no caso a Inglaterra. Tá? Então, no caso do plantation, é visando exportação. E na cultura usada no sul dos Estados Unidos era principalmente o algodão, mas tinha também tabaco e anil. Algodão é como a gente está vendo aí na imagem ao fundo.
Bom, pessoal, nos Estados Unidos, cada região tinha sua assembleia, tá? Cada colônia lá nos Estados Unidos tinha sua assembleia com a intenção de elaborar as leis do local. E também, pessoal, cabia a essa assembleia a questão administrativa da região, votar o orçamento, o dinheiro que ia ser gasto, onde ia ser gasto, tá? Administrar o recolhimento dos impostos. Então, no século XVIII, o desenvolvimento nos Estados Unidos lá era tão grande que alguns colonos americanos começaram a se sentir prejudicados pelos ingleses. Tá? Então, assim, economicamente falando, os ingleses estavam atrasando os americanos. Atrasando em que sentido? Impostos demais. Os ingleses aumentavam, criavam novos impostos o tempo todo. E os colonos eram obrigados a pagar. E também eles criavam leis demais. Aí acabavam sufocando, melhor dizendo, os negócios norte-americanos. Foi quando, pessoal, os colonos queriam mais liberdade para seus negócios e os ingleses acabaram não aceitando e só aumentando os impostos. E, pessoal, chegou um determinado momento que os colonos ingleses entraram em uma guerra, tá? Para a gente vai entrar no nosso contexto, a conhecida Guerra dos 7 Anos. Só que essa guerra aqui, pessoal, não foi contra os colonos americanos, foi contra os colonos franceses. Porém, os americanos acabaram sofrendo as consequências desta guerra. Tá? Então, ó, essa guerra que durou lá os 7 anos, de 56 a 67. Tá? Então, foi uma guerra entre os colonos ingleses versus os colonos franceses. Mas por que os colonos americanos têm a ver? Por conta da consequência da guerra, tá, pessoal? Essa guerra se deu por controle das florestas que se localizavam a oeste, porque as 13 colônias se formaram ali no litoral leste e só depois dos Estados Unidos independente, formado, constituído, é que eles foram fazer a expansão para o oeste. Bom, mas o que eles queriam aqui, pessoal, com essas florestas? O objetivo maior aqui era matar animais, era a caça de animais, porque eles buscavam, pessoal, essas peles preciosas. Essas peles, esse couro aí, eles faziam diversos tipos aí de roupas, sapatos e saíam vendendo lá para a Europa. Então tinha muito mercado na Europa, os animais que eles buscavam aqui no interior. Por isso que eles lutaram aí para ter o domínio, a exclusividade das florestas do oeste. E aqui, pessoal, teve a vitória inglesa sobre os colonos franceses. E, pessoal, com essa guerra, a Inglaterra acabou mesmo vencendo, ela acabou se abalando financeiramente. E aí, quem vai pagar por isso? É aí que entra os colonos americanos. Eles foram que pagaram o pato, vamos dizer assim, por essa guerra. Eles que tiveram que receber mais impostos para poder pagar as despesas de guerra. Tá? Então os ingleses aumentaram os impostos aí para poder financiar, né, para poder financiar as guerras que os ingleses entraram. Pessoal, mas aqui é importante também falar que nós estamos vivendo aqui um contexto europeu também um pouco diferente, que é o famoso contexto da Revolução Industrial. E nós sabemos que o berço da Revolução Industrial foi a Inglaterra. Só que a Inglaterra, pessoal, já estava vivendo um momento europeu estagnado, onde ela estava produzindo, mas não tinha tantos mercados assim para poder comprar. E logo os ingleses, pessoal, estavam precisando, estavam necessitando vender seus produtos. E aí eles fizeram uma espécie lá de um consenso, uma reunião, e concluíram que as 13 colônias dos Estados Unidos seriam um grande mercado consumidor. Se todos os 13 estados aí comprassem da Inglaterra, a Inglaterra ganharia muito. Porém, pessoal, é uma ideia sensacional, mas vamos pensar um pouco assim do lado dos colonos americanos. Ou seja, por que ter que comprar dos ingleses se nós podemos mesmo produzir, fazer os nossos? Essa era a questão. Então, pessoal, os ingleses eles resolveram proibir a produção, né, dos americanos e, pessoal, além de proibir, eles resolveram criar cada vez mais leis para que os americanos pagassem cada vez mais para a Inglaterra. Então a gente vai ver algumas dessas leis aí. A primeira que nós vamos falar, pessoal, é a lei do açúcar.
tá? Então essa lei trouxe, como a gente falou, mais impostos para os americanos. Então aumentava os impostos sobre o melaço, sobre o vinho, sobre o café, a seda e o linho. Então ele pegou outros produtos aqui, ó, e colocou no bolo, porque quando a gente fala do açúcar, não exclusivamente para eles, é mais nessa questão do melaço. Então todos esses produtos, pessoal, se os americanos quisessem comprar, estaria mais caro. E esse imposto tinha que ser pago para a Inglaterra. Outra proibição, pessoal. Agora os americanos só podem comprar o melaço das Antilhas que pertenciam à Inglaterra, que pertencem à Inglaterra no momento. Tá? Antes, os colonos americanos compravam de quem eles quisessem, de quem fornecesse mais barato, ou até o escambo, lá as trocas. Agora isso estava proibido. Só das Antilhas que pertencesse aos ingleses. Então os ingleses ganhavam dobrado, ganhavam de quem comprava e ganhavam de quem vendia lá, que era pertencia a eles também. Outra lei, pessoal, que os ingleses criaram foi a lei do selo, tá? Então, o que é esse selo, pessoal? É um papelzinho pequeno de 2 centímetros, 2 por 2, né? Que era colado em todo o papel que circulava lá na colônia. Então, assim, ó, todo o papel que circulasse pela colônia, pelos Estados Unidos, deveria ter o selo. E aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né, pessoal? De quem eram os selos? Você tinha que comprar o selo de quem? Os selos eram selos ingleses, tá? Então, os selos eram todos ingleses. Pessoal, observe um detalhe. Hoje, as pessoas têm o hábito de jogar online, né? Cada um nas suas casas, jogando videogame ou conectado no computador. Naquela época, pessoal, não tinha jogo online, não tinha alergia, não tinha isso. Então, um jogo bem popular, que era o videogame de hoje, vamos dizer assim, um jogo que entrava em todas as casas, é o famoso baralho. Então, o baralho ele tem 52 cartas e mais 2 coringas. Se você fosse jogar com as 52 mais os 2 coringas, seriam 54. Pessoal, para vocês terem uma ideia do absurdo dessa lei aqui, as 54 cartas deveria ter um selo cada uma, senão você estava cometendo um crime. Tá? Então, por que isso, pessoal? Porque o selo era selo inglês, ok? Então, pessoal, os colonos acharam essas cobranças muito injustas, tá? E, pessoal, não há mal nenhum que não possa piorar, né? Depois dessas leis criadas aí, foi quando os ingleses criaram outra lei, tão abusiva quanto as outras, que é a famosa lei do chá. Pessoal, é importante também a gente entender um pouco da cultura nórdica, né? Porque assim, aqui nós vivemos num país tropical. Então aqui nossa bebida típica é o famoso cafezinho, porque como aqui a maioria das regiões são quentes, o café nasce com mais facilidade. Os Estados Unidos, assim como os europeus, boa parte do seu território, estão acima do trópico de Câncer. E o que isso quer dizer na geografia? Quer dizer que estão em regiões subtropicais. Não dá para plantar, por exemplo, o café. Né? Dá, mas não em grande quantidade quanto aqui. Então, pessoal, por eles estarem subtropical, a bebida típica deles era o chá e não o café. Então é por isso que é comum aquele hábito inglês do chá das 5, chá das 6, né? Tomar aquele chazinho. E nos Estados Unidos, pessoal, principalmente nas colônias nórdicas, não era tão diferente. Então agora os colonos só poderiam comprar para beber o chá se fosse o chá inglês. Então, para vocês terem uma ideia, nem plantar o chá nas suas propriedades eles podiam mais, ok? E aí os ingleses criou uma empresa para poder fiscalizar e poder punir os americanos, tá? Então, assim, ele fiscalizava, vendia e punia quem não comprava o chá deles, que era a Companhia das Índias Ocidentais. Esse era o nome da empresa. Pessoal, então, cresceu muito as manifestações contra o governo, principalmente depois que ele criou a lei do chá. Aí houve um episódio, pessoal, conhecido aí como o Massacre de Boston, que aconteceu em 1770, tá? Então, o que acontece, pessoal? Boston é uma cidade, a cidade mais populosa do estado de Massachusetts, e lá as pessoas foram para as ruas fazer uma passeata, tá? Protestar contra principalmente a lei do chá. Contra as leis, né, pessoal? Mas a do chá principalmente.
Só que os soldados ingleses, quando ficaram sabendo, eles foram para a região e começaram a atirar na multidão. Então, várias pessoas, inclusive que nem estavam na passeata, estava só caminhando, ou era uma passeata também pacífica, o povo nem estava armado. Então, várias pessoas em Boston acabaram morrendo. Isso aconteceu lá no ano de 1770, tá? Então, veio por conta disso aqui. Aí foi quando os colonos tiveram, né, falando em inglês, uma good idea. Quando eles tiveram uma boa ideia, pessoal. Que aí eles deram, o episódio ficou conhecido como Boston Tea Party. Pessoal, o que foi o Boston Tea Party? A tradução literal seria Festa do Chá de Boston. Olha o que os colonos fizeram. Vamos fazer um boicote, protestar contra o massacre de Boston e contra a lei do chá. Então, eles falaram assim, vamos derramar o chá inglês no mar, que estão ancorados aqui no porto. Beleza, aí alguém teve a ideia e falou bem assim, mas se os ingleses descobrirem, eles vão matar a gente. Aí alguém outro lá falou assim, e se a gente se fantasiar de índios? Aí os ingleses vão achar que foram os índios, e em vez de matar a gente, vão matar os índios. Entendeu? Essa aí foi a jogada, tentar matar dois coelhos com a paulada só. Tá? Então, pessoal, Boston Tea Party foi festa do chá de Boston. Então, olha lá, ó, os colonos disfarçados de índios invadiram 3 navios ingleses que ficavam lá no porto de Boston e jogaram o chá no mar. Tá? Eles tiraram, abriram as caixas e derramaram o chá no mar. Pessoal, que é o seguinte, a ideia pode até ter sido boa lá para o grupo, porém os ingleses não acreditavam que os índios fizessem isso, até porque os índios não estavam submetidos a esses impostos aí, né? Então, assim, os ingleses puniram os americanos, criando mais uma lei, conhecida aí como leis intoleráveis, tá? Então foi a resposta americana ao Boston Tea Party. Então aqui, pessoal, olha lá, ó, o porto de Boston, que era o principal porto do estado de Massachusetts, foi fechado, tá? Então só vai ser reaberto, só vai sair mercadorias ou entrar mercadorias depois que os colonos pagarem todos os prejuízos que eles cometeram lá jogando o chá ao mar. Ainda continuando com as leis intoleráveis, pessoal, a ocupação de todo o estado do Massachusetts pelo exército inglês. E o pior, pessoal, que agora todo colono inglês, todo colono americano seria julgado nos tribunais ingleses. Então, assim, as leis intoleráveis, até como o nome diz, deixou a vida do cidadão no cotidiano de Massachusetts ou de Boston, né, bem difícil, tá? Então, mais uma vez, esses colonos se sentiram prejudicados aí. Pessoal, foi quando os colonos resolveram, né, agir agora de forma mais enfática. Foi quando surgiu aí o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Pessoal, Filadélfia fica mais ao sul dos Estados Unidos. Foi uma cidade fundamental nesse processo de independência. Para vocês terem uma ideia, Filadélfia foi capital dos Estados Unidos. Aí, quando os Estados Unidos ficou independente, ele planejou uma nova capital, que seria Washington. Então, a capital Washington se tornou capital dos Estados Unidos depois da sua construção, que foi em maio ou foi março de 1800. Então, até lá, pessoal, a capital dos Estados Unidos era a Filadélfia. Então, pessoal, olha aqui, ó, os colonos escreveram ao rei de Portugal, ou desculpa, da Inglaterra, escreveram ao rei da Inglaterra e escreveram ao parlamento inglês um protesto reclamando aí das leis intoleráveis, né, do quão ruim estava a vida do cidadão aí nos Estados Unidos com as leis intoleráveis. E também, pessoal, eles resolveram usar esse lema que apareceu aí para vocês, ó, sem tributação, sem representação. Então, pessoal, olha só, os colonos, né, americanos, eles resolveram usar o lema sem taxação, sem representação.
Por quê? O que eles estavam dizendo com essa frase aí? Eles estavam dizendo o seguinte, pessoal: se não houvesse colonos americanos eleitos e representando-os lá no parlamento inglês, eles não pagariam impostos. Então, quem decidia sobre a vida do americano aqui? Era o parlamento inglês. Então, eles queriam ser representados lá no parlamento inglês. Tá? Então, isso aí também surgiu no primeiro congresso aí da Filadélfia. Queriam ser representados no parlamento inglês. Só que sem sucesso. Pessoal, o rei, que está aí na imagem, a charge dele, era o George III. Ele nem deu ouvidos, ele nem ligou para essas exigências aí. Tá? Ele ignorou completamente. Bom, os colonos americanos, pessoal, então resolveram se armar, tá? Então, eles resolveram estocar, guardar armas e preparar um ataque. Foi quando os soldados ingleses ficaram sabendo, né, o governo inglês ficou sabendo de alguns depósitos de armas dos colonos e mandou o pessoal, o governo inglês mandou os soldados ingleses irem nesses depósitos aí e destruírem esses depósitos de armas dos colonos. E foi quando, pessoal, um desses depósitos ficava na cidade de Lexington, tá dando início aí a Batalha de Lexington, que fica no estado de Kentucky, tá, pessoal? E aí, essa Batalha de Lexington deu início à considerada primeira batalha pela independência dos Estados Unidos, entre os soldados ingleses e os colonos norte-americanos. Foi quando surgiu, pessoal, o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Agora liderado aí pela charge mostra o George Washington, que era fazendeiro e general. E aqui, pessoal, nessa liderança de George Washington, os colonos americanos resolveram se separar em definitivo da Inglaterra. Então, enquanto no primeiro Congresso Continental da Filadélfia eles pegaram em arma e tiveram aquelas batalhas armadas, aqui eles já estruturaram a separação politicamente também. Então, além deles pegarem armas, além deles terem essa luta física, eles criaram essa luta política também, criando suas leis, enfim. Então, ó, George Washington foi eleito comandante das tropas norte-americanas. Lembra que ele era general, mas ele era fazendeiro também. E, pessoal, outro intelectual, chamado aí de Thomas Jefferson, redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1776. Documento esse aí que virou a base para a Constituição norte-americana. Olha, começando ali, ó, escrever nós, o povo dos Estados Unidos. Então foi escrito aí por Thomas Jefferson, pessoal, que também era fazendeiro, assim como George Washington. Observe esse detalhe importante. As lideranças são todas da elite, tá? São grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra. Então Thomas Jefferson era um grande fazendeiro, mas ele era também um intelectual, um estudioso, tá? Tanto que depois disso aqui, o George Washington foi eleito presidente, mas anos depois, o Thomas Jefferson também virou presidente dos Estados Unidos. E essa declaração, pessoal, ela tem todos aqueles ideais, aqueles fundamentos iluministas. Só que aqui ele fez uma alteração. Se vocês lembrarem lá os direitos naturais de John Locke, ele fala que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Aqui, na Constituição dos Estados Unidos e na Declaração de Independência, há essa certa alteraçãozinha. Então ele fala que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Virou até o tema daquele filme do Will Smith que ele faz com o filho dele. É a busca pela felicidade, a procura da felicidade. Isso é um dos princípios básicos da Constituição dos Estados Unidos. O primeiro princípio da Constituição americana. Pessoal, outra característica também é que eles defendiam, isso aqui é do iluminismo, tá? Eles defendiam também que os governos não foram criados por Deus. Para eles, pessoal, para os iluministas e aqui para os americanos, o governo foram criados pelos homens. Então os homens têm que ser responsáveis pelo governo. Então se você está cometendo corrupção, você tem que ser preso. Então você vai responder pelos seus atos enquanto governante, tá? Bom,
Os colonos, pessoal, eles tiveram apoio aí de outras forças, principalmente dos franceses, tá? Mas também dos espanhóis, dos holandeses, porque, pessoal, esses grupos, que não os ingleses, eles obtivavam que, depois que os Estados Unidos ficar independente, pode aumentar o comércio conosco, então vai dar bem aí para todo mundo, tá? E aí, a gente botou no fundo a famosa Estátua da Liberdade, que fica na ilha de Manhattan, né? Então, aí, a Estátua da Liberdade, que fica lá em Nova York, foi um presente francês para os colonos americanos. Então, os Estados Unidos foram o primeiro país a se tornar independente aqui nas Américas, tá, pessoal? Então, assim, acabaram aí servindo de inspiração para os outros. Só que teve uma jogada política aqui para eles se tornarem independentes, tá, pessoal? É importante deixar claro que para a Inglaterra reconhecer a independência, anos depois, em 1783, os americanos abriram mão do Canadá, porque o Canadá ia entrar no bolo. Então, os Estados Unidos, os ingleses falaram assim, ó, deixa o Canadá quieto que a gente reconhece a sua independência. Os Estados Unidos aceitou sem problema, né, porque ele conseguiu o reconhecimento inglês da independência. E se fosse o caso, depois a gente luta aí para ajudar outros países a se tornarem independentes. E aí veio, galera, a famosa Constituição dos Estados Unidos, baseado lá naquele documento, em 1787. O curioso é que até hoje é a mesma. Pessoal, mas assim, ela é a mesma, mas recebeu emendas importantes, tá? Essa Constituição, é importante frisar, que ela dividia lá o poder nos Estados Unidos de acordo com a teoria do Barão de Montesquieu, né, com a tripartição dos poderes, dividia lá em poder executivo, legislativo e judiciário. Os três poderes, eles têm autonomia e um não pode intervir dentro do outro. Só que essa Constituição também, pessoal, foi considerada nem um pouco democrática. Por que nem um pouco democrática? Lembra lá que quem estava nas lideranças das lutas norte-americanas eram os grandes fazendeiros. Tá? Então, assim, eles, por exemplo, nessa Constituição aqui, eles mantiveram a escravidão. Os grandes fazendeiros não iam querer perder seus escravos assim, né? Ficar sem dinheiro. Outra característica fundamental: mulheres, negros, índios não tinham direito ao voto. Tá, pessoal? A mulher só foi ter direito a voto nos Estados Unidos no ano de 1920, mais de 100 anos depois, tá? Então, essa Constituição não era considerada aí democrática, tá? Só que aí ela teve umas importantes emendas, que são as alterações, como a gente acabou de falar da emenda Sousa Anthony, né? Que permitiu o voto feminino. Então, isso aí alterou. Bom, galera, então é isso. Só finalizando aqui, a Constituição dos Estados Unidos teve esse ideal iluminista também, e acabou que o iluminismo francês e a independência dos Estados Unidos na América serviram de forte inspiração para os demais países, inclusive para o Brasil, na sua luta aí pela independência, ok? Então, um grande abraço a todos, espero que tenham gostado e até a próxima aula.